Bom, pessoal, então dei esses minutos aí. Tá todo mundo demorando muito para entrar, hein? Vou começar a fazer chamada no começo da aula. Pra ver se a gente rende mais. Tá bom isso não. Bom, sem mais delongas então, vamos já começar a nossa atividade de hoje. Na aula passada, vocês tiveram uma semana aí de... Vocês tiveram uma semaninha de descanso aí. Na aula passada a gente leu junto a execução do Robert François Damiens, né? Vocês se lembram? A gente fez aquela leitura da execução dele, do título executivo dele, né? Que tem tantos elementos jurídicos de pena, né, de penitência, quanto os elementos jornalísticos de descrição de como que aquela pena foi atribuída a ele, né? A gente leu no finalzinho da aula passada. Hoje, então, a gente já vai entrar no assunto propriamente, né, dessa experiência qual a gente pode retirar dessa primeira introdução do Foucault aí. Então, a gente já pode começar, né? A gente já pode começar aqui. Deixa eu ver se eu estou gravando para vocês. Estou gravando sim. Aqui. Bom. Por aqui, então, a gente já pode começar a discutir, né? A gente fez essa leitura do François na aula passada, isso vai nos auxiliar com alguns movimentos os quais a gente vai começar a discutir. Por quê, meus caros? Vocês devem ter percebido que o, o que se discute nessa primeira parte, né, vocês já devem ter aberto o Vigiar e Punir para dar uma olhada ali, é a ideia do suplício, né? Então é o suplício, né? Aqui nessas imagens aqui que eu separei para vocês, a gente tem aqui algumas reproduções, né, da execução do François Damiens, né? Aquela ideia dos cavalos, do esquartejamento, né? Umas reproduções não necessariamente dele, mas de como eram ordenadas essas penas. Lembrando que aqui a gente está lidando com uma pena suplicial, ou seja, uma pena capital, uma pena estatal, de fato, né? Aqui a gente lida com uma pena fundamentalmente estatal, só que ela repousada na ordem do corpo, né? Do corpo como objeto penitencial, né? E é justamente isso que nesse nosso primeiro capítulo a gente vai discutir sobre essa relação penal entre o corpo e o suplício, né? O suplício como pena, como penalidade depositada no corpo. Bom, aqui a gente pode começar nos questionando, né? Porque a gente trata nessa estrutura aqui, né? A gente está falando ali de 1757, então a gente já está fora praticamente da Idade Média aqui, né? A gente tem os resquícios da pena do corpo, né? Então nossa primeira pergunta aqui talvez seria: qual é o momento que se fez essa nova justificação moral ou política, né? Esse ponto é importante a gente tentar entender, essa justificação moral, essa justificação também política sobre o direito de punir, correto? Bom, vejam só, a gente pode perceber que a gente tem naquele texto no qual a gente fez a leitura na aula passada, né, a gente tem nessa fundamentação textual, que há ali um certo apelo quase como popular sobre os elementos de sofrimento do Damiens, né? Vocês podem perceber que enquanto ele vai sofrendo, né, ele vai sofrendo as atribuições corpóreas dele, né? Conforme ele vai sofrendo, a gente vai vendo hoje essa palavra é muito comum, né? A sua resiliência diante da tortura, né? Isso, obviamente, foi gerando um certo apelo popular sobre a resistência daquele sujeito como penitenciado, né? E veja,
esse corpo suplicado, né, esquartejado, amputado, né, marcado, né, de forma da tortura e da exposição corporal, né, a sua exposição como que a gente pode colocar? A sua exposição fundamentadamente repressiva e exemplificativa, né, principalmente, ela vai desaparecendo, né? Ela vai desaparecendo justamente por essa relação de identificação, talvez, né? Talvez muito graças ali ao iluminismo, a descentralização da ideia do pecado como fundamentação do Estado. Talvez, se a gente for resgatar as nossas aulas lá do começo do nosso curso até hoje, a gente consiga identificar isso, né? Porque em algum momento a gente, principalmente lá no primeiro bimestre, quando a gente estudou aquelas relações entre filosofia antiga e filosofia medieval, a centralidade, principalmente na filosofia medieval, da legitimidade da lei, ela acabava sendo muito atribuída, né, àquela função de ser do corpo ser legítimo da penalidade, da penitência, uma vez que o próprio corpo se destaca como um vaso, um simulacro do que é pecaminoso, né? O corpo, a carne como fruto do pecado, isso dá legitimidade para o próprio estado punitivo em exercer sua função no corpo, legitimidade. Essa palavra é muito interessante para a gente, porque não significa que, talvez a nossa reflexão aqui, que há de fato uma reprovabilidade moral ou política no ato da penitência. Talvez seja essa o nosso questionamento. De fato, há uma reprovabilidade moral, uma reprovabilidade política na penitência do corpo, né? Bom, talvez não. Talvez a resposta seja negativa. E por que que eu digo que talvez a resposta seja negativa quanto a essa fundamentação? Ora, porque o que acontece de fato é que o corpo deixa de ser símbolo, ele vai desaparecendo, ele vai se esvaecendo enquanto símbolo do suplício. Né? Por quê? Porque o alvo do corpo na repressão penal, né, ele muda a sua estética legitimadora. Se durante a medievalidade a gente tinha toda essa relação do corpo como centro carnal, como centro fundamental da legitimidade da lei, e qual que é a legitimidade da lei medieval? É a própria ideia etérea do divino. Né? Quando isso passa a se multiplicar em diferentes pensamentos, lembrem-se, a gente não está falando de um fim religioso, não, mas a gente está falando de uma amálgama religiosa que vem se articulando a respeito do mundo, principalmente no eurocentrismo, né, na culturalização ocidental, né, em que deixa eu ver aqui, o Ari perguntou o que seria essa eterna. Pode vir de eterno, mas principalmente ele vem da eteriedade, do etéreo, que sabe aquele elemento químico do éter, né? Na modalidade medieval, o éter ele teria que ser conservado totalmente separado, porque se em contato com qualquer outra substância qual não fosse ele era contaminado e sumia, certo? Então, quando a gente fala de uma eteriedade, de um etéreo, é algo inexplicável e intangível. Para não falar necessariamente, porque assim, obviamente, do ponto de vista religioso, a gente obviamente na medievalidade a gente vai colocar Deus como centro da legislação. Só que Deus ele não está necessariamente no medieval relacionado com a lei. Por quê? Porque a gente não reconhece a lei divina. Isso está lá, por exemplo, em São Tomás de Aquino, né? A lex aeterna. Então, a gente vai ter essa ideia de que há uma legitimidade etérea, intocável, ao qual a gente só pode reproduzir. Essa ideia você está indo numa corrente muito correta aí. A separação, o corpo, né? O corpo do suplicado, ele é separado. Ele é separado por quê? Porque a pena
a penitencial exercida a ele, né, ela tem uma fundamentação etérea, ela tem uma fundamentação que esse éter, né, esse intangível, ele vai ser levado ao banimento, né, ao banimento, à separação. Por quê? Porque o que fundamenta a dor no corpo? É um conceito etéreo, divinista, de expiação, né? Da expiação. A expiação, ela tem essa relação direta com o corpo, porque é justamente no subjetivo, no substrato da dor, que se revela a condição da possibilidade da punição. Né? Desse modelo medievalista, no modelo expiatório apocalíptico. Né? Então, a separação seria perfeito, Ari. Seria uma punição pura, porque é a punição purista, né? Quando ela estraga o corpo, vamos colocar nesses termos, né? Quando ela deforma, como ela estraga, quando ela dá a chaga no corpo, ela se apresenta em forma de dor. Então essa punição, ela tem legitimidade etérea, de algo intangível, porque a dor é intangível. A chaga é demonstrada, mas a dor é intangível. Né? Então é sim a punição pura, a punição, como você coloca muito bem aqui, a punição de forma pura, ela tem essa reflexão sobre algo que revela, algo que vai além do corpo. Né? Isso que dava legitimidade para essa punição. E a separação, como você coloca ali, também tem essa ideia. Né? Por quê? Porque a separação, ou da ideia originária, o banimento, né, o banimento do suplicado, aquele que deve ser separado, banido do meio social, é aquele que se separa para ter a legitimidade do recebimento da eternidade, do recebimento dessa punição pura. Tanto, Ari e colegas, essa palavra banido, o banido, ela se adapta através da linguagem latina, né, e ela tem sua origem específica do banido pela punição. Né? E a relação direta da palavra banimento, do banido, do excepcional, da excepcionalidade, aquele que está fora da regra, que é retirado da regra por banimento, é a palavra bandictus, né? Ou seja, o bandido. O bandido é aquele que se apresentava no bando e é banido desse bando, né? O bandido, aquele que tem sua separação por um plano de legitimidade. E essa separação não se dava, e talvez aqui seja uma coisa curiosa para a gente observar, meus caros, que aqui essa separação não se dava necessariamente pela ideia da retirada total do fundamento social, mas sim desse banimento sobre aquilo que quem não é o banido, o bandido, precisava se submeter. O esquartejamento, a deformação no corpo, né, a amputação, o suplício em geral, ele não era reservado para o bando, mas para o banido, para o separado. E isso dava uma certa legitimidade. Daí isso que o Ari pergunta, ele nos traz uma nova perspectiva também. Porque, veja, ok, a gente consegue, então, conceber que a gente tinha uma cerimonialidade, né, no suplício que dava ao suplício essa legitimidade. A cerimonialidade, porque era uma estética cerimonial. Né? Ela estava toda ligada a uma fundamentação religiosa, né? Ela estava toda fundamentada nessa reflexão religiosa, e ela tinha um procedimento cerimonial para banimento, para a gente poder banir num sentido legítimo. Né? Deixa eu ver aqui o que o Ari me mandou aqui. E o que da legitimidade do substrato da pena, o sofrimento etéreo de um apartado dos demais, que consequentemente aos olhos desse surge o exemplo a não ser submetido, certo? Visto que a sobrevivência na dor é algo indesejado por aqueles no íntimo, talvez valesse a pena de um certo descumprimento de alguma norma. Seria esse sentido, mas seria perfeitamente, né? Já que a gente tem aproximação do sujeito à dor, e veja ali que interessante que você pontuou uma questão aqui, eu complemento para você, essa aproximação da dor é uma aproximação também legitimada pelo divinismo.
né? Porque a gente tem toda a relação, a gente vai ver isso daqui em algumas aulas, que é a ideia da sacralidade, né? O que é o sacro? Né? A sacralidade, ela não necessariamente é a santidade, né? Isso é muito importante para a gente. O termo sacro, né, a sacralidade, ela vem do termo não humano, né, da retirada da humanidade. De fato, um santo, um beatificado, um santificado, ele se torna sacro justamente pela sua pureza, né? Mas pela sua pureza legítima, pelos seus próprios atos. Ela é purificada. Então, de fato, um santo, ele tem essa legitimidade de sacralidade. Ele é um sacrossanto. Entretanto, a sacralidade é essa aproximação daquilo que não é humano, seja por forma natural, né, seja pela forma impositiva. A sacralidade é a retirada de humanidade, inclusive por força. O banido, ele também tem essa sacralidade. Ele também tem essa função sacralizadora, correto? O banido também tem essa possibilidade sacralizadora, né? A gente pode observar, né, que essa sacralidade do banimento, perdão, ela tem uma função da gente aproximar o sujeito daquilo que deve punir. Isso é bem interessante, isso justamente que vai fazer a gente chegar no nosso ponto, né? Por quê? Porque isso é uma separação também, um afastamento da mão humana sobre a punição. Quando você dá sacralidade a um sujeito penitenciado, né, quando você pune o corpo, você aproxima ele da legitimidade divina. Então não seria uma ação pela humanidade. E como o Ari pontua aqui, a fuga desse estado sacro, ela também faz parte da tradição teológica medieval. Né? Até destaco para vocês aqui, vejam, eu destaco um texto bíblico para vocês, né? A gente pega em Paulo, nas cartas paulinas, nas epístolas paulinas, na segunda epístola aos Tessalonicenses, né? Vai ser uma tradução um pouco livre aqui, tá, pessoal? Em adaptações, não sei se está igual qualquer um que tenha uma Bíblia em casa aí, porque aqui está na linguagem mais original. Se vocês forem pegar a Epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, isso vai ser importante para a gente, a partir ali do versículo 6 e 7, né, a gente vai destacar aqui, vocês vão ter a seguinte afirmação. Agora também sabeis que ainda o catecon, retenção, que ainda o retém, vamos colocar assim. Agora também sabeis que ainda o retém, né? A palavra original em grego é catecon, para aparecer só a seu tempo. Daí no 7, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado, catacamenon, seja afastado aquele que ainda o retém, catecon. Essa passagem aqui, em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, vai nos dar essa dimensão desse comentário que o Ari fez pra gente aqui, no seguinte sentido. Não é porque algo aproxima de Deus, isso é muito interessante por essa validação, que eu quero me aproximar. Por quê? O que seria esse catecon, essa retenção? Para que haja parousia, né, apocalíptica, né, vocês devem ter lido em algum momento da vida de vocês, Apocalipse de João, para que haja volta do Cristói, para que haja parousia, né, é necessário anteriormente a vinda do mal puro, hein, Ari? A vinda do mal puro. O mal puro, como formato ali nas alegorias do Apocalipse, é a forma do anticristo, né, do anticristói, né, ou do demônio, etc. E esse período cristão, esse período anticristão, aliás, né, é o período de subjugamento e de aproximação à revelação. Porque você só revela o mal, só revela por essa dor, por essa expiação forçada. A grande questão é que,
Com a vinda, vou tentar ser bem conciso nisso tudo, se vocês quiserem, eu participei na turma de ciência política do professor Diogo Félix, tem no YouTube, eu tenho uma aula ali que eu fiz sobre teologia política, que explica bem essa consideração política da teologia medieval, né, como que isso era adaptado para essas relações de legitimação de pena e poder, né. Essas questões, veja, com a volta do Evangelho, né, da Boa Nova, que o cristianismo católico chama de Novo Testamento, a gente recebe um tempo, né, um tempo de redenção, principalmente baseado naquela ideia de absorção de si, de renúncia de si, de amor ao outro e renúncia de si. Né? Essa seria a grande questão, a humildade, a devoção, o caminho, a eclésis, em grego, né, o chamamento, para que depois desse tempo venha o período de juízo final, venha o julgamento final, esse período de expiação, e a gente possa ser arrebatado. A grande questão é, existe esse conceito paulino do catecon, daquilo que o retém, justamente porque se a gente passa por esse período, chega e não sobra ninguém para ser arrebatado, ou seja, todos estão diante da maldade, porque a maldade com a maldade gera puro sofrimento. Né? Não tem razão, não tem legitimidade. Se o demônio, se o anticristo pune aquele que já é mau, não tem sentido na punição, é só o inferno. Né? Só a relação do inferno. Sendo assim, a preparação para que a gente se torne puro, para que no juízo final a gente só sofra pelos pecados cometidos e ainda assim seja reconhecido pelo nosso caminho da Clésis, né? Aí sim vem o Salvador no juízo final e nos resgata. A grande questão é que se isso acontece antes dessa humanidade pura, não tem, é uma contradição em Deus na teologia, né? Ou seja, a volta não resulta em salvação. Com isso, é natural e é necessário o catecon, ou seja, esse afastamento do mal. A gente tende a afastar o mal. Né? Então, o exemplo a não ser submetido que o Ari destaca para a gente aqui é a relação teológica política justamente com esse catecon. Você usar de exemplo a punição divinista sobre o corpo, ou seja, a reprodução apocalíptica da parousia, né? É esse exemplo da gente ir afastando o nosso comportamento da relação do mal. A gente vai afastando. E essa era a ideia que fazia todo sentido nesse período. Qual que é o problema, pessoal? O problema maior aqui... Deixa eu mudar a cor dessa luz aqui para ver se irrita menos o olho. Aqui, essa daqui eu acho que irrita menos. A nossa relação final com essa parousia, né, com essa secularização parousia, né, da pena, da reprodução apocalíptica, ela nos dá uma questão muito complicada ao final desse período, e nesse período de 1700 e pouco ali, porque a gente começa a ter uma amplitude, lembram-se do terceiro bimestre de vocês, uma amplitude hermenêutica das considerações teológicas. E isso vai tirando a legitimidade da função de poder exercida. A legitimidade da função de poder exercida. Ora, vejam só que interessante. A gente está falando aqui de uma relação de poder que ela perde a sua centralidade. Ela perde sua centralidade. Essa relação de poder ela começa a se dissipar na Europa. Né? A gente vem com a reforma protestante, a gente vem com a retomada judaica, a gente vem com a elaboração oriental, principalmente com as religiões muçulmanas e as religiões orientais. A gente vem com enfraquecimento, claro que aqui não leiam como mufinho, o enfraquecimento ainda mantém muito poderoso, mas o enfraquecimento católico apostólico. Isso vai fazendo uma redimensuração na própria ideia de legitimidade dessa função secularizada de Apocalipse. Né? A gente começa a tentar justificar o sofrimento. A lembrança interpretativa se amplia. Então, ao ver um banido sofrendo como Damião sofreu, tira a ideia do banido e traz a ideia do mártir.
ou seja, dentro da mesma perspectiva. Por quê? Porque a gente tem uma ampliação hermenêutica nesse período. Então, esse cerimonial ele vai perdendo a legitimidade e a gente precisa manter uma das coisas mais importantes na pena, que é o afastamento humano. A ideia ali é que não era o carrasco que matava, não era o Estado que condenava, era uma reprodução divina. Como manter isso em tempos modernos? É interessantíssimo isso, porque o cerimonial da pena ele vai dar lugar para um novo cerimonial, que é o ato procedimental, a burocracia procedimental judiciária. A burocracia judicial procedimental judiciária, ela vai dar esse afastamento do sujeito, né? Até coloco aqui para vocês que o novo paradigma iguala a selvageria do criminoso à do carrasco. Então, o ato selvagem ele não é mais legítimo pela sua própria condição física, porque tem humanos demais ali, né? Já tem muita humanidade ali. Então, a suplicidade vai tornar um objeto de piedade e admiração. Com isso, a punição passa a ser a parte mais velada do processo penal, né? Entrando numa consciência abstrata e sua eficácia atribuída à sua fatalidade e não à intensidade. Ou seja, meus caros, agora a gente passa a ter um processo penal que ele vai ser burocrático e procedimental. O processo, né? O processo como a gente conhece. E esse processo, por mais que ele se distancie do suplício do corpo, ele repete o mesmo procedimento. É um procedimento cerimonial. É a mesma lógica cerimonial da cerimônia de punição. Claro que não, porque antes tinha tortura. Sim, o resultado é diferente, mas a busca pela legitimidade, pela punição é a mesma. Ou seja, o afastamento da solução humana. O afastamento daquilo que não tem ninguém te punindo. É um procedimento. Não sou eu que te puno. Não é a justiça humana sendo feita ao sujeito. Não é a justiça humana. É a justiça procedimental. Afasta, né? Agora, né? Até coloco aqui para vocês, o mecanismo administrativo desonera a justiça. Desonera. Que livra pela burocracia da pena, né? Veja, o juiz ele aplica depois de todo um arcabouço de responsabilizações. Basicamente, pessoal, se o juiz absolve, né? Se o juiz absolve, a gente já atribui a qualidade de competência do defensor ou de incompetência do acusador. Se o juiz condena, a gente atribui a competência argumentativa do acusador e incompetência do defensor. É aqui que mora a questão. E mesmo nesse, a gente vai depender de todo um aparato burocrático. O afastamento do executor. O afastamento, o não contato direto entre o sujeito penalizado e o executor. A gente não tem contato nenhum. E agora, como que a gente faz isso? Justamente por esse discurso desses saberes de aperfeiçoamento. A gente não vai usar mais, como o Ari falou para a gente, num exemplo a não ser submetido, um catecon teológico do supliciado. Não. Agora a gente vai ter uma imagem de educação, de correção, purificação, cura, né? Não é mais no corpo. Agora é no caráter, na alma. Né? O destino atribuído ao caráter. Sai do corpo as práticas penais. Só que, meus caros, veja, o castigo ele passa de sanções insuportáveis ao corpo a uma economia de direitos suspensos. Passa do corpo para o caráter. A punição agora é quanto ao ato intencional. E vocês sabem disso porque vocês estudam isso. Uma das resoluções da teoria do crime, né, é o ânimos.
É a vontade. A ausência de vontade mais o ato por imprudência, imperícia ou negligência diminui a pena. É uma métrica da sua vontade. Não é o ato, ele não tem mais lugar no crime. Agora é muito pior. Não é o resultado do seu crime que é julgado. É a subjetividade mental do caráter. A métrica utilizada é o caráter. A justiça pela burocracia, ela mede a sua intenção. É uma métrica moral subjetiva da sua ação. Quem é julgado agora não é mais seu corpo, é a sua alma. O julgamento é o mesmo, a penalidade é a mesma, cerimonial e intrínseca. Só que agora, e ainda assim afastada do executor para encontrar legitimidade. Só que agora, em vez do corpo, a gente usa a alma. Estão entendendo isso? Estão entendendo isso? Alguma dúvida até aqui? Nossa, o que eu pulei? Ah, não, tá certo. Vamos perguntando aí qualquer coisa. Bom, então vamos mais um slide aqui. Vamos falar um pouco mais dessa diferença entre pena do corpo e pena da alma, né? Bom, agora, já que a gente está penalizando a alma, o corpo ele vai sofrer não em si, porque a pena nunca vai ser corpórea. A pena vai ser de caráter. O corpo vai sofrer resultados ricocheteados. Né? Não vai ser uma pena ao corpo. O que o corpo vai ter vão ser elementos que não estão de responsabilidade da sentença. A sentença não atribui nada disso ao corpo. Então a gente pode ver aqui no Foucault, né? Então a gente vai ter sim uma redução alimentar. Como assim uma redução alimentar? Um regramento alimentar e de variedades, né, da liberdade. Né? Uma privação sexual, uma expiação física, né? A própria ideia da masmorra, da solidão, a solidão. Né? Então, o corpo ele não tem o seu sofrimento baseado na sentença. Meus caros, é isso que eu quero que vocês observem. Que para Foucault a gente está lidando com uma falácia da modernidade. Porque, vejam, quando a gente tem a sentença do Damião, se vocês se lembram bem, né, é descrita toda a penalidade do corpo dele. É descrita na sentença. Né? Fala desde levado, acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras, na dita carroça, na Praça da Greve, sobre um patíbulo, blá, blá, blá. Vai ser atenizado nos mamilos, braços, coxas, barriga e pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos de seus membros, e o corpo consumido ao fogo, reduzindo as cinzas e as suas cinzas lançadas ao vento. Vejam que interessante. Na punição, na penitência, no suplício corpóreo, isso daqui é a previsão. Se prevê todo o sofrimento corpóreo. Na pena da alma, não se prevê o sofrimento corpóreo, ainda que lhe hajam consequências de privação sexual, da solidão, da redução alimentar, daí a gente vai passando para o nosso tempo. Além disso, né, as condições físicas do local, a falta de saneamento, né, a falta de higiene, né, as doenças ali previstas, ou vocês nunca pararam para pensar em pandemia do Covid em penitenciárias? Né, como que funciona isso? Como que funciona o isolamento social em uma penitenciária onde cada cela tem lugar para 8 pessoas e tá com mais de 40 em cada cela? Isso é pena corporal ou é pena de caráter? A grande questão é, na sentença não previa isso. Na sentença não se previa que o cara estaria numa cela, né, revezando horas de sono para cada um conseguir deitar, porque se um deita, o outro fica em pé. A sentença não previa isso. Na sentença aterrorizante medieval, na sentença do período mais sombrio da história humana, se previa.
todas as penas estavam lá. A pena da alma, a pena do caráter, a pena moderna, a pena da lei, ela não prevê nada disso. Mas ela existe. E é uma consequência aceitável por você. Você aceita essa consequência. Você, legalista, positivista, democrata, progressista, aceita essas consequências. Por mais que elas não estejam previstas em lei. Em nenhum lugar da lei está previsto que o cara ele vai pegar infecção, né? Ele vai pegar infecção anal, né? Eu só estou falando de casos reais, né? Bactérias anais que podem desenvolver câncer anal, e mais quando desenvolveram, por sentar em buracos latrinosos dentro da sua cela, porque não tem privado. Em nenhum lugar da lei está falando que por falta de absorventes em prisões femininas, as mulheres têm que colocar algodão no ouvido para aranha, atraída pelo sangue do chão, não botem ovos nas orelhas dela. Todos esses exemplos de casos brasileiros. Isso não está previsto na pena. Na pena medieval estaria. Nessa hoje, a gente tem esse desvelamento do corpo, mas o afastamento da pessoa. O juiz não condenou a isso, mas todos nós concordamos que isso é uma consequência possível. Consequência não é legalismo. A medievalidade não fazia isso. Né? Isso não tinha na medievalidade. Então eu coloco aqui para vocês, antes o corpo respondia pelo ato. A intensidade da dor era o espetáculo de medida do crime. Agora, sem dor, o espetáculo torna-se sem corpo. Mas o crime é medido pela culpabilidade. A culpabilidade não é mais circunstância do ato, circunstancial, né? Mas o conhecimento, intenção, aspiração, o saber. Só que eu estou repetindo porque a gente já conversou. Só para a gente fazer a leitura dos slides. A alma dos criminosos não é invocada no tribunal somente para explicar o crime, introduzi-la como um elemento na atribuição jurídica das responsabilidades, mas para ressignificar sua pena. Não sobre o que foi feito, mas aquilo que são ou possa ser. A pena medieval te punia explicitamente no corpo, previamente avisado sobre todas as punições de forma legal, pelo que você fez. Agora é culpabilidade. É pelo que você é o que você será ou possa ser. É como o seu destino vai ser violado por meio do seu caráter. É o que fez e o que virá a ser. Não, a gente julga pelo que o cara fez. Não, 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 não. Vocês sabem muito bem como funciona uma sentença. Já leram o Código de Processo Penal? Já leram o Código Penal? Né? Já leram que, por exemplo, reincidência é causa de aumento de pena. Então é preocupação com o que irá ser feito, não com o ato. Incidência específica, então. Né? Para você progredir de regime, tem o tal do polêmico, extremamente controverso, exame criminológico psicológico. Para ver se o cara tem propensão a cometer mais crime. Mas como é isso? É lei ou não é lei? É ato ou não é ato que é julgado? É ato ou é realmente a relação direta das coisas? Né? A culpabilidade, inclusive, age na loucura. Capaz ou incapaz? A gente não está julgando o ato, a gente está julgando quem a pessoa é, não o ato. O que o Foucault está falando para a gente é não se engane, não é o ato que está sendo julgado, é o seu comportamento moral. A sentença que condena ou absolve não é simplesmente uma decisão legal que sanciona. Ela implica uma apreciação de normalidade e uma prescrição técnica para a normalização possível. A sentença ela não se preocupa com o ato, ela se preocupa com a normalização. E daí a gente volta para a questão do Ari. A sentença, ela é uma sentença não quanto ao ato, não quanto à função. Ela é uma sentença muito mais grave que a sentença medieval, porque ela traz o banimento geral. É o banimento daquele que não deve ser ordem, aquele que não deve ser a normalidade.
Por isso que a gente tem reincidência, por isso que a gente tem comportamento dentro da prisão como peso. A gente tem arrependimento como atenuante. Se demonstrou arrependido. O que o arrependimento tem a ver com ato? Isso, como que você explica isso para um medievalista? Né? Deixa eu ver o que o Ari colocou aqui. Mas talvez o objetivo, a incerteza da consequência aceitável, a penalidade da alma do sujeito, se faz necessário para que este afastamento... Ah, tá, você está falando do catecon. No ato da pena, centralizasse novamente o poder. Sim. E legitimidade do próprio poder pós-entendimento, seja por hermenêutica ou por simples. Nos dias de hoje, é aí que tá, Ari. Isso daí eu acho que é justamente essa que é a questão que o Foucault está querendo colocar. Por quê? Ainda há, sim, uma cerimônia. Aquilo é cerimonial. Essa ideia do procedimento, a gente está observando que ela ainda tem as mesmas condições. E você não está errado, né, em dizer que essa centralização de legitimidade ainda é a mesma busca. Claro que é. Justamente por isso a gente não pode mais punir o ato. A gente tem que punir a normalidade. Veja só, existe uma frase do Foucault que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Imagina uma sociedade, né, onde todo mundo que não tenha nenhum problema psiquiátrico, e quem tenha, seja fraco ou seja grave, vivam todos juntos e na mesma sociedade. Como você vai saber, como você, Ari, vai saber se você é louco ou se você é normal, se você é são? Se a gente não tem diferenciação entre os loucos e os sãos. Como que você sabe que você é são? Né? Se numa sociedade onde os bons e maus vivem juntos, sem separação, sem diferenciação, como você sabe que você é bom? Então, Foucault, nesse exemplo do manicômio com a loucura, por exemplo, a gente sabe, eu não sou louco, Ari, porque eu não estou no manicômio. E eu não sou mau porque eu não estou na prisão. É uma ideia de banimento puro. A gente sai do que você até tinha comentado lá em cima, né? Do suplício puro, da punição de forma pura, né? Que essa não existe mais. A gente consegue perceber que a punição não tem mais de forma pura, porque ela é velada, né? E veja, lá naquele outro momento, ela era pura, porque era do corpo e era prevista como punição do corpo. Agora há uma punição clara do corpo, mas ela não é mais, ela está velada. Ela é a última ratio no próprio processo penal e as suas consequências prisionais são ainda mais, subfaturadas, né? Agora, a grande questão aqui, então, é essa. Veja, o nosso problema aqui não é mais a punição pura, não, mas é o banimento puro. O banimento, ou seja, a diferenciação entre você e o mal. Você não precisa e nem será totalmente bom. Na medievalidade, a sua não punição pelo ato era a sua prova da sua eclésis, do seu caminho, do seu chamamento. Hoje, a sua vivência natural em sociedade é sua prova de caráter civil. Não mais de caráter moral, mas de caráter civil. Você tem a ficha limpa. A ficha limpa. Tanto que isso traz uma condição moral muito, muito, muito interessante. Quem nunca ouviu falar ou não teve essa própria experiência, ou tem algum parente que teve algum processo criminal, né? Teve algum processo criminal, foi preso, vou começar por essa estrutura, e depois tem dificuldade de, por exemplo, arranjar um emprego. Porque não é o ato que é punido. E isso assusta, né? Justamente porque você esteve lá, você não é mais um de nós. Isso é banimento. E a gente não precisa ser tão radical, a gente pode ser mais leve. Imagina só um cara, uma pessoa, uma mulher ou alguém, que um homem ou uma mulher, seja lá quem for, qual que for a fluidez do gênero, ela é acusada de pedofilia. Beleza? Horrível. Daí ela é absolvida. Ela é absolvida por falta de provas. Ainda assim é uma condenação. Uma condenação social. Ainda assim é uma condenação. Por mais que haja absolvição, por mais que haja o procedimento cerimonial processual, ainda assim o resultado ainda é o mesmo. Eu acho que é justamente essa a questão. O resultado, ele permanece social.
Ainda há uma cerimônia de sacralização, mesmo que o direito diga que isso não existe mais. E aí, alguma questão aqui? Não sei se eu te respondi, Ari. Espero que sim. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi do que você colocou aqui. Bom, eu vou fazer a chamada de vocês. Deixa eu parar o share aqui. Vou fazer a chamada de vocês, né, como de costume. Daí vocês vão pensando se tem alguma pergunta. Se alguém quiser digitar também, o Ari está digitando aqui, então quem quiser digitar também. Deixa eu ver se o nome de todos vocês estão aqui certinhos. Tá todo mundo com o nome certinho. Então vão aí 5 minutinhos de intervalo, tá? Façam os seus 5 minutinhos de intervalo aí. A gente volta daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos, depois que eu fizer essa chamada aqui, para vocês beberem uma aguinha ali. Daí vão colocando a pergunta de vocês no chat, beleza? Até um segundinho. Então voltamos. Vamos para a segunda metade, então. Vou compartilhar com vocês a tela. Bom, outro conceito importante para a gente entender isso que a gente está falando é o conceito de microfísica do poder. Tá? Também nos faz ter essa mesma dinâmica. Também vai ser tratado dentro do Vigiar e Punir. Esse conceito vai ser aprofundado num curso que o Foucault deu, que foi publicado como Microfísica do Poder. Tá? É um livro, esse conceito é aprofundado nesse livro, mas ele está presente aqui. Né? A gente tem que pensar da seguinte forma, eu posso usar para vocês uma referência bem interessante para a gente ter essa noção. Tá? Vejam, a gente tinha, dentro da nossa estrutura causal, de poder, até aquele movimento iluminista, a gente tinha um poder centralizado, né? Para a gente tentar entender como que vai ser a dimensão dessas unificações punitivas hoje em dia. A gente tinha um poder centralizado. Por esse poder centralizado, a gente pode observar o seguinte, que a detenção do poder, a ação do poder era reduzida em uma autoridade. Né? Esse poder ela ficava detido em uma autoridade. Isso é bem interessante. Né? De quem é o poder? Do rei. Ponto. Né? O rei é o detentor do poder. Ora, a gente pode perceber que ao longo do tempo isso foi mudando. E a gente tem que pensar para onde foi o poder. Né? Onde fica esse poder agora? Veja, se você estava lá em 1200, por exemplo, no ano de 1200 e pouco, e o rei chegasse para você e mandasse você ajoelhar, você ajoelhava. Ou não? Senão você era morto. Né? Você ajoelhava. Hoje, se o presidente da república chega para você e manda você ajoelhar na frente dele, você ajoelha. Se você ajoelha, é porque você quis. Né? Mas você pode se recusar. Ele é abuso de poder, inclusive, do presidente mandar você ajoelhar na frente dele. Né? O que mudou? Cadê esse poder? Quem tem o poder? Né? Quem tem o poder? Primeiro, ninguém tem o poder. Né? Nunca ninguém teve poder. O poder político, ele é exercido. Existe um exercício de poder. E esse exercício, basicamente, né, uma linha, né, uma linha não simétrica, né, de mando e obediência. Né, uma relação assimétrica de mando e obediência. Alguém manda e alguém obedece. Imagina, se eu tenho poder sobre vocês, absoluto poder sobre vocês, eu tenho inclusive o poder de decidir sobre a vida e a morte de vocês, e eu decido pela morte de todos vocês. A partir do momento que eu mato todos vocês, eu já não exerço mais poder, eu não tenho mais esse poder. Né? Por isso que não há detenção, só é exercício de poder. Em determinado momento da Idade Média, apareceu uma coisa que a gente nem vai saber muito bem o que é, porque é muito distante, a gente não sabe muito bem como funciona isso, que é uma pandemia. Pois bem, existiu. Na Idade Média, teve uma das pandemias mais cruéis da humanidade, né? Até o Covid. Não, brincadeira. Mas a que a gente vive é histórica, das mesmas proporções, só que com outras tecnologias. Né? A chamada peste bubônica, né?
A peste bubônica ou peste negra, né? Por que peste negra? Por causa das chagas negras que deixavam as pessoas, né? Escurecia a pele, ficava cheio de chagas, né? Por causa de necrose, etc. Ela foi uma epidemia, uma pandemia de dificílimo trato na Idade Média, né? E era altamente contagiosa, né? A relação entre as pessoas era muito complicada, né? A gente não tinha ainda PFF2 naquela época. Bom, e o poder, ele começou a ter dificuldades com o controle dos doentes, principalmente com o controle de pessoas, para evitar aglomerações. Pessoal, isso que a gente está vivendo hoje, um monte de gente indo pro bar não respeitando, existia na Idade Média também. Ou seja, a gente não mudou nada, absolutamente nada. A galera que aglomerava na Idade Média, o rei não sabia o que fazer com eles também, né? Mesma coisa. Incrível como é absurdo. Bom, porque a pessoa contagiaria outras pessoas, né? E daí vem um novo conceito, né? Como que esse conceito? Porque dispensa, por exemplo, com a epidemia anterior, né, muito famosa, mais anterior, né, a lepra, né, a hanseníase, né, a lepra. A pessoa era banida, né, era tirada, era retirada da sociedade e mandada longe. Sempre haveria um risco dela voltar. Com a peste bubônica, um novo conceito foi apresentado. As autoridades, lembra daqueles caras com aqueles bicos de corvo, né? Aquelas máscaras. Por que aquelas máscaras? Aquelas máscaras tinham ervas dentro, porque muita gente atribuía a peste bubônica ao mau cheiro, para atribuir a pobreza, né, para não admitir que o rei também fosse passível de pegar isso. Mas, enfim, olhava dentro das casas, abria-se as portas das casas e olhava se tinha alguém adoecido. Se tivesse, fazia um X vermelho na porta da casa dessa pessoa. Por quê? Porque não precisava mais de vigilância estatal. Com um X vermelho na casa daquela pessoa, a vizinhança passava a vigiar essa pessoa. O poder de vigilância saía da mão do Estado e era distribuído com o povo, para que o povo fizesse o trabalho de vigilância do Estado. Olha que máximo isso. Isso a gente pode detectar como um dos primeiros casos de microfísica de poder, ou seja, de redistribuição. Né? O poder, como eu coloco para vocês, o poder de julgar foi transferido para instâncias que não são as dos juízes da infração. Né? Veja, a gente vai ter agora as fórmulas não escritas de vigilância. Né? Poder saber como forma de batalha de verdade. Agora, a argumentação, a forma moral de desenvolvimento de verdade vai participar de uma dinâmica capilar de distribuição de poder, ou seja, o poder ele vai ser distribuído, né, às pessoas de forma mais de formas de descentralizar o poder. E isso ao longo do tempo vai se manifestando, inclusive estatal e privadamente. De maneira estatal, cada vez mais claro. Hoje ninguém detém o poder no Estado democrático. Se controla o poder, dividindo-se o poder, primeiro pela tripartição de poderes, e, enfim, por todos os delegados de poder. E na sociedade, pelo poder de constante vigilância. O poder de constante vigilância. Esse movimento ele vai trazer uma grande instituição de novo poder. Né? Eu até coloquei uma citação para vocês aqui, né? O estudo dessa microfísica supõe que o poder nela exercido não seja concebido como uma prioridade, mas como uma estratégia. Que seus efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma apropriação, mas disposições a manobras, técnicas, táticas e funcionamentos que se desvende nele antes uma rede de relações supertensas, sempre em atividade, que um privilégio que se pudesse deter. Pessoal, quando a gente ainda estava indo presencialmente para a faculdade, né, quando a gente estava indo presencialmente para a faculdade, vocês iam para a faculdade só de roupa íntima, só de cueca, só de sutiã e calcinha? Não, nunca foram. Por quê? Porque não pode, né?
Onde está escrito que não pode? Ah, mas é atentado ao pudor. Não, não se enquadra. Você não está mostrando nenhuma parte íntima, não se enquadra. Não é proibido. Legalmente proibido. Mas é socialmente proibido. Você sabe que ao chegar assim na faculdade, né, você vai ter os olhares de vigilância que vão te atribuir culpa. Não é a lei que te atribui essa culpa. São seus próprios pares. Por quê? Porque você atribui também essa culpa aos outros. Essa é a grande questão atribuída aqui. Você atribui essa culpa. Você é perfeito, Renato. Está subentendido. Mas subentendido por quê? Por uma relação causal social. Por uma estrutura social, né? Uma estrutura social de autovigilância. Você julga, e julgar aqui no sentido jurídico. Você julga aquele que se comporta dessa forma anômala. Né? Você é um dos juízes dessa forma anômala. Você é um dos juízes dessa forma anômala. Né? Então a grande questão, onde fica o poder? Em todo lugar. Né? Para quê? Para a gente poder fazer aqueles gestos de diferenciação, aos quais a gente se submeteu. Né? Aqueles gestos de diferenciação aos quais a gente falava, né, mais cedo. Né? Você diferenciar o bom do mal. Né? Essa diferenciação é extremamente interessante. Ixi, mudou minha câmera aqui para a câmera do computador. Né? Esses gestos de diferenciação, eles estão diretamente ligados a essa relação causal. Vocês estão compreendendo isso? Ixi, acho que eu coloquei no lugar errado, né? Bom. Deixa eu ver o que o Ari colocou aqui. Que estamos em uma época que o poder e a fonte do poder, né, a fonte do próprio poder, pode quando manifesto. Segundo Foucault, Aristóteles, é isso. A fonte do poder é a própria fórmula do poder. Mas aqui a gente pode colocar da seguinte forma: a fonte do poder, né, o exercício do poder, ele se constrói não mais por uma unidade de poder, mas por uma linguagem de poder. Isso que o Foucault está chamando de poder-saber, né, do poder discursivo, do poder-saber, seria para o Foucault a fonte do poder. Não mais a legitimidade do poder, como tinha autoridade no sentido anterior, mas sim a própria ideia de verdade. Né? A própria democracia se resume a isso. Né? O poder ele é delegado ao representante. Quando o representante não manifesta mais a vontade de saber daqueles que o elegem, ele sai. Então a ideia é justamente essa. A manifestação do poder, ela está no próprio poder, no sentido de quem sabe. Né? E a gente pode complementar isso com a seguinte ideia, com a ideia de biopoder. Meus caros, biopoder o poder, ele se atribui não mais ao corpo como suplício, mas o poder, ele se apropria como estratégia do corpo. Né? Sobre estratégia, a gente vai ver isso mais na aula que vem. Né? Mas por biopoder, o que a gente pode observar? Eu consigo falar sobre biopoder para vocês sobre uma perspectiva de uma frase. Antes da era do biopoder, ou seja, essa era da reflexão de poder sobre as próprias funções legitimadas do poder centralizado, esse poder ele se resumia em, né, fazer morrer. A expressão máxima do poder, tá? Não qualquer poder, como a gente expressa a detenção máxima do poder. Fazer morrer e, por exceção, deixar viver. Então, fazer morrer e deixar viver. Por quê?
Porque você tem esse poder de decidir sobre a vida ou a morte da pessoa. Então o rei, ele faz morrer, ou por piedade, ou por diversas questões, deixa viver. A vida é uma reflexão da autoridade, porque a autoridade decide sobre a morte. No movimento de biopoder é o contrário. É a obrigação do poder fazer viver e a opção de deixar morrer. A opção de invisibilidade. A opção, ela passa a ser uma não ação para a morte, por meio ainda do mesmo banimento, né? Por deixar morrer. Né? Vejam agora, UTIs lotadas de pacientes de Covid. Já começou a discussão entre um jovem com Covid na UTI e um idoso na UTI, quem você salva? Essa é uma discussão pura de biopoder. Quais são as métricas utilizadas para ser legítima a apropriação do poder? Para você, porque você não vai matar o velho. Você vai fazer viver o jovem e deixar morrer o velho, ou vice-versa. Essa é a questão. A questão é agir sobre decisões sobre a manifestação de autonomia do corpo. Essa é a questão do biopoder. Ou seja, estratégias da bios. O que é bios, meus caros? Perdão. Vejam. Em grego, a gente tem a palavra bios, que significa vida. Perfeito? A gente também tem a palavra zoé, que significa vida. Ora, duas palavras para expressar a mesma coisa? Não a mesma coisa. Bios e zoé são vida, mas são vida em elementos diferentes. Por zoé, a gente tem a ideia da vida pura. Por vida pura, a gente pode entender existência. Por bios, a gente tem vida politicamente qualificada. Ou seja, a vida é algo mais. A vida sob um ponto de vista de legitimação de vida. Bios é a sua cidadania, é a sua humanidade. É o seu conceito de juízo de valor atribuído sobre a sua existência, sobre a sua zoé. Você passa a ser bios a partir do momento que é qualificada a sua função de vida. Então o mecanismo agora é esse poder sobre a sua qualificação de vida, sobre a sua manutenção de cidadania. E aí a gente volta para a discussão, por exemplo, da penitência não supliciosa, mas com condições, vamos colocar assim, correlatas não previstas de suplício, como a prisão. Né? Porque a qualificação política do banido, do bandido, do penitenciário, né, do preso, ela tem uma qualificação política de deixar morrer, né? Não de fazer morrer. Ninguém está fazendo ele morrer, ninguém está condenando a morte, mas de deixar viver pela sua hierarquização abaixo em sua qualificação política, justamente pelo seu gesto de diferenciação, da sua separação, da sua relação para outro lado. Diferentemente da Idade Média, que aquele corpo ele era reduzido a zoé, ou seja, o seu próprio corpo, a existência, e a punição, a penitência, o suplício no corpo, agora a sua hierarquização política é reduzida, e a gente tem condições extra-sentenciais, que a gente aceita que ele vai passar. A gente aceita que esse preso, essa presa, ela, né, esse apenado, essa apenada, eles vão ter consequências não presentes na sentença, mas a gente aceita por conta do seu gesto de diferenciação a partir de um biopoder, ou seja, uma desqualificação hierárquica da condição de vida. Você não se recorda, e eu falo isso com toda certeza, você não se recorda do rosto do último mendigo que você viu na rua, pela sua invisibilidade qualificatória quanto sua função utilitária na sociedade.
ele não tem utilidade. Com isso, sua qualificação biológica, sua bios, é reduzida à sua qualidade política. A sua vida ou sua morte não importam, né? Então, a sua qualificação é reduzida a nada. A gente vai falar disso mais nas próximas aulas, né? A gente vai falar disso nas próximas aulas. Mas aqui a gente tem toda essa realocação de uma qualificação política que justifica as consequências não presentes na sentença. De uma forma que na medievalidade a gente tinha consequência presente na sentença, hoje a gente não tem mais. O que a gente tem é o tempo punitivo. As consequências a gente aceita porque há um biopoder, uma hierarquização de poder que diferencia, que desqualifica o sujeito sobre aquele aspecto de poder. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo isso? Bom, eu ia continuar, mas eu vi que faltam 5 minutos para a próxima aula de vocês. E não vai dar tempo. A gente continua na aula que vem. Ainda tem mais 2 slides, eu aqui querendo acabar achando que ia acabar hoje esses 2 slides. Mas falta 5 minutinhos para a próxima aula de vocês. Então, para o intervalo de vocês, né? Então vou encerrar por aqui, que já está longa a aula. Né? Vou pedir para vocês, pessoal, na aula que vem, entrem na hora. Hoje a gente perdeu quase 10 minutos no começo, né? A gente perdeu muito tempo no começo lá. Então vamos tentar entrar na hora, na aula que vem, entrar às 7h30 certinho, a gente começa, termina na hora certa. Então a gente termina até um pouco antes, vocês acabam ficando com um tempinho, né? Eu que sou grato. Obrigado obrigado pelas perguntas, Aristóteles. É sempre bom ter perguntas que ajudam a gente a até desenvolver a ideia. Muito obrigado. O envio, sim. Sim, está tudo no YouTube também, né? Beleza. Vejam, então, pessoal, eu espero vocês semana que vem, né? E a gente vai se falando. Tudo de bom para vocês, um bom final de semana e até mais. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, Clotilde. Até mais.